Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma quinzena de estudo. Eu sou a professora Elida Paixão e hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre uma crônica regional. Ela está lá no material de vocês, disponível na plataforma Homeschool. A partir dessa crônica, nós vamos discutir algumas questões que também estão na plataforma de estudo de vocês. E aqui no quadro eu selecionei algumas para a gente estar comentando após a leitura da crônica, combinado? Antes da gente ler a crônica, eu só vou falar para vocês dessa questão inicial que está aqui. Por que o título do texto é Lendas da Minha Infância? Por que será? Vão pensando nessa questão para vocês ir já lendo o texto e já tentando formular a sua resposta a partir desse questionamento. Pelo questionamento já dá para perceber do que esse texto se trata, vocês já podem inferir que o texto vai narrar alguma lenda. E aí você vai lembrar o que é lenda? Na minha infância, então com certeza é alguma coisa que o narrador vivenciou e passou e quer contar. Então, vamos ver do que trata esse texto? Vamos observar a imagem. Olha aí o início do texto, que ele diz o seguinte: nasci e cresci no interior, no Cerrado, nas margens do rio Tocantins. Tive uma infância povoada de lendas, de causos e contos populares, contados pelas pessoas mais velhas, histórias que nos metiam muito medo. Não podíamos tomar banho no rio Tocantins, porque havia o boto e a pirarara, que comiam gente, além da sucuri e do nego d'água. Se andávamos no cerrado, era perigoso encontrarmos com o lobo-guará, a onça pintada, entre outros animais ferozes. Já à noite, tínhamos medo de fantasmas, da aparição de luzes misteriosas, de som de passos em grotas, de fogos que surgiam do nada. Tudo isso fazia com que não saíssemos sós de casa. Sempre que saíamos, era no mínimo em dupla. Até mesmo pegar um balde de água na cacimba. Ouvíamos histórias de pessoas que morriam afogadas no rio Tocantins, que eram engolidos pela boiúna, grande cobra d'água. De pescadores que desapareciam e eram devorados por animais encantados que viviam nas profundezas das águas do Tocantins. Dia de lua cheia, ninguém colocava o pé para fora de casa. Sempre ouvíamos essas histórias que aconteciam ao nosso redor. Hoje, refletindo sobre todas essas histórias que povoaram a nossa infância, vejo que era uma forma dos nossos pais nos protegerem, para que não saíssemos sozinhos. Pois, de fato, era muito perigoso tomar banho no rio Tocantins, no córrego lajeado, sobretudo em período de cheia, não por causa de animais ferozes, mas sim pela fúria da água. É claro que às vezes os nossos avós e nossos pais exageravam na dose e o medo nos paralisava tanto que quando precisava não conseguíamos fazer o que nos pediam. No entanto, quando íamos crescendo, a vontade de ganhar o mundo e conhecer novas pessoas, viver novas experiências, era maior do que qualquer medo que podíamos ter. E assim, a chácara onde morávamos, que parecia ser tão grande, mas era tão pequena, ficava ainda menor. Então, tínhamos que partir dali em busca de novos ares, novas cores, novos sabores e novos amores. Essas lendas que povoaram a minha infância ficaram no passado.
Hoje as coisas estão tão mudadas. O lugar onde cresci foi destruído, abandonado. Muitas das pessoas que me contavam essas histórias morreram, mas elas estão aqui na minha lembrança e no meu coração, tal como essas histórias que jamais serão esquecidas. Então, gostaram da crônica? Essa é uma crônica regional, como vocês viram. Por que ela é regional? Porque ela narra um fato determinado de uma região. E vocês lembram das características da crônica? Que ela é um texto narrativo, que pode utilizar a primeira ou a terceira pessoa do discurso. E ela faz o quê? Ela narra um fato com a intenção de fazer uma reflexão. Então, essa crônica que nós acabamos de ler tem isso bem acentuado, não é verdade? Vamos observar aqui mais algumas questões? Então, a primeira questão que eu disse no início dessa teleaula, eu acredito que vocês já estão com ela na ponta da língua, né, na pontinha da mente, porque o título do texto é Lendas da Minha Infância. Vocês perceberam que lá, durante todo o texto, ele vai contando situações vivenciadas, ele vai falar de lendas que foram contadas, de causos, de contos que os pais, os avós contavam para eles e que isso foram deixando eles, naquela época, com medo, mas hoje, com a visão de adulto que o narrador já tem, ele já faz uma reflexão, que tinha um porquê, né? De ter todo aquele cuidado, de não deixar andar sozinho no cerrado, não tomar banho sozinho no rio Tocantins. A segunda questão é a seguinte: em qual região do Brasil ocorrem as ações narradas no texto? E aí, dá para vocês perceberem? Quando vocês forem responder essa questão, vocês têm que responder e justificar com elementos do texto. Então, lá no início do texto, o que ele fala? Bem no inicinho, ele já dá o lugar, ele já consegue colocar o ambiente de onde ele está falando. Olha como ele começa. Nasci e cresci no interior, no cerrado, nas margens do rio Tocantins. E aí você, como estudante curioso, né, vai pesquisar onde é que fica o rio Tocantins, no estado do Tocantins. Onde é que fica o estado do Tocantins? Que região? Na região norte, não é isso? Então, para vocês responderem a questão, vocês têm que pensar, buscar pistas do texto. E o texto, bem no início, ele já te dá os elementos, ele já te dá as características para você ir respondendo determinadas questões, ok? Vamos ver outra questão? Segundo o texto, por que a personagem não podia tomar banho no rio Tocantins? E aí? Bem lá no texto, quando ele vai narrando, contando dos fatos, né, que povoaram a infância dele, ele vai dizer isso. Lá depois desse trecho que eu li, ele fala o seguinte, ó: não podíamos tomar banho no rio Tocantins, porque havia o boto e a pirarara que comiam gente, além da sucuri e do nego d'água. Olha aí as lendas, né, que está no título da crônica. Então, o que se justifica essa proibição de eles ir tomar banho no rio Tocantins? Porque o rio Tocantins era povoado desses seres, né, mitos, né, essas lendas que os pais e os avós contavam para as crianças. A outra questão é a seguinte: a partir da leitura do trecho, hoje, refletindo sobre essas histórias que povoaram a nossa infância, vejo que era uma forma dos nossos pais nos protegerem. Qual reflexão está presente na fala do narrador personagem? Quando nós vimos esse trecho aí tem o outro questionamento. É um tema do cotidiano? Vocês acham que esse tema dos pais está protegendo os filhos, de não deixar eles andarem sozinhos? Quando nós retomamos aqui para a cidade, né? Vocês sabem que os pais de vocês sempre têm esse cuidado de não vocês andarem sozinhos em supermercado, em algum lugar. Por quê? Porque os pais têm medo, né? Hoje não é bom
crianças, adolescentes andarem sozinhos por causa da violência e tantas coisas que acontecem. E lá naquela época, também vivendo no cerrado, no interior, que a violência não era marcante como hoje, os pais já tinham esse cuidado, visto que meio que no imaginário das lendas, mas também porque eles tinham medo dos seus filhos se perderem nas matas, né, no cerrado, de se afogarem no rio. Então vejam a característica marcante da crônica aqui, né, nesse questionamento, que é o quê? Fazer uma reflexão sobre algo que acontece. Então, a partir de um tema cotidiano, que é a questão do cuidado, do zelo, ele faz essa reflexão, ele coloca o leitor a pensar sobre questões que estão tão atuais, que mesmo a gente pegando lá do nosso passado, que era um passado mais tranquilo, digamos assim, hoje nós percebemos que nós vivemos um mundo muito violento, então esse cuidado tem que ser mais acentuado, não é verdade? O outro questionamento, que também ele vai falar reforçar outra característica da crônica, um complemento a essa que a gente acabou de ler, né? Diz o seguinte: geralmente as crônicas narram um fato cotidiano com a intenção de provocar uma reflexão, que foi o que a gente já discutiu na outra questão. Qual é a reflexão apontada nessa crônica após o relato do narrador de ficar assustado com os contos e lendas que o impediram de andar sozinho pelo cerrado? E aí? Eu acabei de comentar, né, sobre essa questão do cuidado, do zelo, quando os avós e os pais contavam as lendas de não poder banhar no rio devido, né, à presença do boto, da pirarara, da sucuri, do nego d'água. E também os pais e avós contavam lendas que andar no cerrado era perigoso, porque tinha o lobo-guará, a onça pintada, né? Outros animais ferozes, que já não é lenda, que a gente sabe que existe mesmo esses animais. Então tem todo esse cuidado de proteger, de proteção, de não deixar a criança se perder ou ser devorada, né, por algum animal feroz. Então, esse trecho está lá bem claro na crônica. Esse questionamento que nós acabamos de ver é um complemento ao outro, porque isso é uma característica marcante da crônica. Ela narra, ela conta alguma situação, mas sempre com essa intenção de provocar uma reflexão, de fazer nós, leitores, pensar sobre tudo aquilo que está sendo narrado. O outro questionamento é o seguinte: ao final da crônica, o narrador afirma que essas lendas que povoaram minha infância ficaram no passado. Hoje as casas estão tão mudadas. O que podemos inferir quando o narrador afirma que as coisas estão tão mudadas? Só corrigindo um pouquinho aqui, no lugar de casas era coisas, tá? Foi um esquecimento meu. Então ele diz o seguinte lá: hoje as coisas estão tão mudadas. Por que ele fala isso? Por que o narrador afirma que as lendas povoaram, né, a infância dele e hoje as coisas estão tão mudadas? O que vocês podem inferir? O que vocês podem compreender nesse trecho? Perceba que quando você infere alguma coisa no texto, você vai além do que o texto te diz. Nesse ir além do que o texto te diz, você tem que complementar, pensar naquilo que o texto está te falando. Quando ele diz que as coisas estão tão mudadas, é porque dificilmente você vê alguém, um pai, um avô, contando uma lenda, né, hoje em dia para o filho. Até porque esse ato da narrativa oral, ele está um pouco deixado de lado. Essa é uma argumentação que a gente pode usar assim. Mas voltem no texto, essa aqui eu vou deixar vocês pensarem, porque é uma compreensão de vocês, é uma justificativa que vocês vão dar a partir da leitura que vocês fizeram do texto, ok? E a última questão que eu selecionei aqui diz respeito à linguagem.
Quanto à linguagem, a crônica foi escrita em primeira ou terceira pessoa. Justifique. Lembrando que sempre que você for justificar, tem que justificar com elementos do texto. Então, durante todo o texto, fica bem claro que a linguagem utilizada nessa crônica foi o discurso em primeira pessoa. Por que foi em primeira pessoa? Porque o narrador, ele é um narrador personagem, ele participa, ele está contando uma experiência vivenciada por ele. Olha um trechinho que eu coloquei aqui, ó. O lugar onde cresci foi destruído, abandonado. Muitas das pessoas que me contavam essas histórias morreram, mas elas estão aqui na minha lembrança e no meu coração, tal como essas histórias que jamais serão esquecidas. Olha que trecho lindo e bonito, né, em que ele se coloca, ele usa os verbos, as marcações verbais na primeira pessoa, cresci, os pronomes que ele utiliza referindo a ele, né, a vivência dele, me contavam, minha lembrança. Percebam isso aí. Então, quando vocês forem responder questões que tem para justificar, vocês têm que ter, fica aqui a dica, vocês voltem no texto e olhem as marcações, os elementos, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído. Fiquem aqui com essa frase final. Cada escolha é uma oportunidade, cada queda um aprendizado, cada atitude uma consequência. Bons estudos e até a próxima. Tchau!